São Paulo e Frankfurt no Al-Lang Stadium e já aos 8 minutos, pênalti para o time alemão. O goleiro Thiago Volpi fez o passe para Bruno Pérez, que errou o domínio e derrubou o Willens dentro da área. Na cobrança, o croata Rebic bateu forte no meio do gol e fez 1-0 Frankfurt. O São Paulo conseguiu o empate só no segundo tempo. Lisiero puxou o contra-ataque e abriu na esquerda para Diego Souza. O atacante cruzou e Nenê teve tranquilidade para dar uma chapada no cantinho do goleiro. Tudo igual, 1-1. Mas não demorou muito para o Frankfurt ficar em vantagem de novo. Jovic chamou o zagueiro Lucas Cal para dançar e conseguiu o cruzamento. Aí o goleiro Jean e o lateral Igor Vinícius se atrapalharam na jogada e a bola entrou mansinha no gol São Paulino. E ficou nisso, 2-1 Frankfurt, que decide o título da Florida Cup amanhã à noite contra o Flamengo. Antes, o São Paulo encerra a participação no torneio diante do Ajax. Eu acho que o saldo fica extremamente positivo pela entrega que a equipe teve, pela agressividade, que é uma identidade que a gente está buscando. No primeiro tempo a gente teve um pouco mais até de controle do jogo e algumas situações importantes. E já no segundo tempo um pouco mais equilibrado, mas eu acho que fica um saldo bastante interessante justamente por essa mudança de identidade que a gente quer, e eu acho que o São Paulo já começa a mostrar um pouquinho a sua cara. Opa! Boa noite, Celso. Boa noite, Vini. Boa noite, você acompanha a Gazeta Esportiva. Espero que essa não seja a cara do São Paulo, não é? Espera aí, será que... Não vou pedir para repetir de novo a entrevista, mas ele começa falando que foi extremamente positivo e o São Paulo começa a mostrar a sua cara. E eu que, obviamente, disse ontem do Corinthians que era, lógico, era um treinamento e tem um caráter diferente, obviamente, a Florida Cup, que já é um torneio, mesmo que de verão, né, de preparação aí dos clubes, mas quando o técnico tem que entender que é a camisa do São Paulo, né, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Ele não pode falar que, pegou o Frankfurt, perdeu de 2-1 a início de temporada. É verdade que o Frankfurt ele é o 6º colocado no campeonato alemão, que eles estão em plena temporada. Aqui aí dos jogadores com uma semana. Nós iríamos aliviar no comentário, mas me preocupa quando o treinador chega e fala: não, foi extremamente positivo e mostramos um pouco a cara do São Paulo. Mas que carinha feia é essa, hein? Boa noite, Vini. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite para você de casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Fato é, o São Paulo perdeu para um time, como você disse, que está em plena temporada, no meio do campeonato alemão, mas dá para tirar algumas coisinhas positivas. Vou ser um pouco otimista, Garrafa e Celso. O Elinho me chamou muita atenção pela personalidade, 18 anos, assumiu a titularidade e mostrou um excelente futebol. Quanto aos reforços, acho que não dá para cravar nada. Claro. Por exemplo, o Volpi não teve muito trabalho, tomou o gol de pênalti, enfim. O Hernanes mostra a qualidade de sempre, o Pablo, centroavante, jogou isolado, não chegou muito a bola para ele, no meio dos zagueiros, não pôde mostrar a desenvoltura. Aí no segundo tempo entraram o Léo, que não é mais Léo Pelé, o Igor Vinícius, que acabou fazendo gol contra, lateral direito. E, enfim, acho que o São Paulo tem muito a evoluir, mas não concordo com esse otimismo do Jardine, não. Acho que tem muito trabalho pela frente. Antes até da gente ir para a enquete, eu queria só lembrar uma coisa, que acho que já foi tema até aqui no Gazeta Esportiva, eu lembro de ter falado, que é algo que o Fábio Carille faz muito bem. Ele, depois do jogo, ele faz a leitura do que foi o jogo, e sem ficar muita desculpa. Sim. Passa muita insegurança, principalmente esses novos treinadores. O jogo foi ruim e aí precisa se autoafirmar. Não seria muito mais fácil falar assim: olha, ninguém gosta de perder, perdemos na estreia, mas o resultado, na verdade, pouco importa, que é verdade. O que importa é mesmo que em determinados momentos do jogo nós fomos bem. É bem diferente falar que o resultado foi positivo. O próprio Jair Ventura, né, no Corinthians, ficou insistindo nesse discurso. Perdia de 1, de 2. Mas o time tá bem. E não precisa ir longe. O Rogério Ceni morreu pela boca nessa questão. Também. Né? O Rogério tem uma história dentro do São Paulo. O São Paulo vivia um mau momento, um momento de irregular, né? E aí o Rogério sempre vinha com números querendo provar que o São Paulo estava bem, quando todo mundo via que não estava. Claro. Então, mas é natural, é um técnico em início de carreira, mas não começa bem, principalmente na entrevista. E o engraçado do futebol, né? O único gol do São Paulo aconteceu com os dois jogadores que foram comentados durante a semana, que eram os dois titulares, o Nenê e o Diego Souza, que foram para o banco e acabaram fazendo o único gol do São Paulo. Isso deixa muito claro que não basta apenas ser competente para treinar o time de futebol. Você trabalha com imprensa, com mídia, tem que ter um preparo também de como falar, o que falar e se fazer mais claro possível, até para evitar, até para evitar a perda de credibilidade, né?
Porque o torcedor não é bobo, né? Ele não pode falar. Assim, a palavra talvez tenha sido mal colocada. Sim. Falar que o São Paulo mostrou um pouco da sua cara. Não pode mostrar. Como mostrou a sua cara? Se é um pouquinho da cara do São Paulo, imagina a hora que vier a cara toda, então. Que às vezes é muito, né, da falta de Uma preparo. coisa na cara do São Paulo que me chamou a atenção é a saída de jogo, é sem chutão, né? Ele tá tentando implantar aquela saída de jogo, o Fernando Diniz. O gol que tomou de pênalti foi justamente isso que ele deveria pontuar, Vini, entendeu? É isso exatamente que ele devia pontuar, quais são as virtudes, o que ele está pretendendo implantar, enfim. É isso.